ele era o querubim da guarda, estava ali junto ao trono de Deus, Lúcifer. E ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus, porque ele quis ser igual a Deus. Mas ele se tornou o quê? Ele se tornou o quê? Se lembram? Nós estudamos ontem, lá em Apocalipse capítulo 7. Ele se tornou o quê? Vamos lá, gente, se lembram de ontem? Ele se tornou o quê? O dragão. Ok? E ele se rebelou então contra Deus. Ele se rebelou contra 3 coisas em especial. Ele se rebelou contra o caráter de Deus. E ele começou então a fazer um complô político lá no céu contra Deus, perante os anjos. E ele então disse que o caráter de Deus era mau. Ele se rebelou contra o caráter de Deus. Porém, embora ele tenha se levantado contra o caráter de Deus, mas a Bíblia diz que Deus, na sua essência, Deus é o quê? Deus é o quê? Se lembram? Vamos lá, gente? O que Deus é, na sua essência? O caráter de Deus é mau ou é bom? É mau ou é bom? Você está em dúvida? Não, né? O caráter de Deus é mau ou é bom? É bom. E a palavra de Deus, falando sobre o caráter de Deus, diz que Deus é amor. Deus é amor. Na essência, Deus é amor. Então, Lúcifer se rebelou contra Deus e ele questionou o caráter de Deus. Deus é amor, ele começou a questionar o amor de Deus. Você sabe que o diabo trabalha muito nesse sentido, principalmente quando nós temos alguma prova, nós estamos passando por alguma enfermidade, nós perdemos o emprego, ou nós estamos passando por um problema, então o diabo tenta incutir na nossa cabeça que Deus não é bom nada, porque permitiu que eu esteja passando por isso, por aquilo, e muitos há que se revoltam contra Deus. Quem está trabalhando isso? É o diabo. Então ele se rebelou contra o caráter de Deus, ele se rebelou contra outra coisa de Deus, ele se rebelou contra o governo de Deus. Ele também diz que o governo de Deus era um governo injusto. Por isso nós lemos lá, quando ele se rebelou, ele disse assim: eu subirei acima das mais altas nuvens, erguerei o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. E aí ele começou o complô, e ele então dizia aos anjos: fiquem do meu lado que vocês verão o governo que eu vou fazer. Então ele se rebelou contra o governo de Deus. Ele quis ser Deus, ele se candidatou a Deus e ele começou então um movimento político contra Deus. Vocês estão entendendo? Então, essa política começou no céu? Me entendam, eu não estou falando da política no bom sentido, eu estou falando do aspecto da politicagem, de tentar levar as pessoas a um contexto de convencimento, tentando diminuir, né, o poder de Deus. E ele trabalhou isso. Ele então tentou levar as pessoas contra o governo de Deus, e também colocou os anjos, questionou outra coisa perante os anjos, ele questionou a lei de Deus. Ele se rebelou contra o caráter de Deus, se rebelou contra o governo de Deus, ele se rebelou contra a lei de Deus. E ele também tentou trabalhar com os anjos. Esse negócio de lei, de mandamento, é impossível cumprir mandamentos, guardar mandamentos. Então ele se rebelou contra Deus. Por isso há aqueles que não amam a lei de Deus. Por isso há aqueles que se rebelam contra a lei de Deus. Há aqueles que se rebelam contra os mandamentos de Deus. Há aqueles que não se submetem aos mandamentos de Deus. Hoje aconteceu um fato trágico. Lá em Anápolis, um homem se separou da esposa, ou ela se separou dele, e ele não aceitando isso, foi lá e com a sua arma e matou a mulher. Muitos há que não se submetem à lei de Deus. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não isso, não. Mas há quem resiste em obedecer à lei de Deus.
O diabo trabalha nessa direção, para que nós rejeitemos a lei de Deus. O diabo trabalha para que a gente não aceite que Deus é amor, que o amor de Deus prevalece, que mesmo na prova, mesmo na dificuldade, o amor de Deus se manifesta em nós. O diabo tenta nos convencer de que quando acontecem coisas ruins com a gente, Deus é culpado. Ele omite a face do pecado, porque a palavra de Deus diz que quando o pecado entrou nesse mundo, todas as coisas foram contaminadas pelo pecado. Quando o homem nasce, já nasce em pecado. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram e carecem da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Todos nós. Então ele se rebelou contra essas três coisas. E aí, travada a batalha. E ontem eu falei para vocês aqui e lancei um desafio, eu fiz uma pergunta e eu disse que eu iria responder essa pergunta. Porque houve peleja no céu, diz a Bíblia, né? O dragão, Miguel e com seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos, e ele não prevaleceu. Ele foi expulso dos céus. E ele veio parar aonde? Para onde ele veio? E eu pergunto para vocês, por que na Terra? Por que não em Júpiter, em Platão, em outro planeta? Por que na Terra? Será por quê? Por que aqui? Você já sabe por quê? Olha, eu vou ler um texto para vocês em Apocalipse. Olha o que diz aqui, olha. Apocalipse, quando o diabo foi expulso dos céus, abra sua Bíblia. Por isso, aí meu amigo Tiago, agora você vai poder abrir sua Bíblia aí, a primeira vez, ó. Com essa Bíblia, né? Você deve ter aberto outras Bíblias, não é essa aí, né? Sua Bíblia. Vamos lá, é Apocalipse, capítulo 12. Olha que texto interessante. Diz assim, Apocalipse capítulo 12. Lindo texto. Porém, ele diz assim: no versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Olha, diz assim. Acharam aí? Quem já achou, ajude quem não achou. É fácil. Lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 12, versículo 12, diz assim, ó: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Festejais, ó céus, porque houve peleja nos céus, e lá não se achou mais o lugar do diabo e seus anjos. Eles foram expulsos dos céus. Aí a Bíblia diz, festejai, por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Mas aí, continuando o texto, diz o quê? Ai de quem? Versículo 12, última parte, diz o quê? Ai de quê? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande o quê? Grande cólera, grande ira, grande raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, meus queridos, o diabo, quando foi expulso dos céus, ele então foi lançado à terra. A Bíblia diz que houve a queda das estrelas, lembram? Assim como, e com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas, que em profecia significa anjos. Então, a terça parte caíram com ele dos céus, que correspondem aos demônios existentes sobre a terra. Então não brinquem com o pecado, não brinquem com o diabo, tá? E nem com os seus demônios. Por quê? O homem é impotente, o diabo é potente, tem poderes espirituais do mal. Mas eu louvo a nosso Senhor, porque apesar de nós sermos impotentes, o diabo ser potente, Deus é onipotente. Amém? Nós cremos num Deus onipotente. Seu poder está acima de todos os poderes, de todas as coisas. Esse é o Deus em quem nós cremos, em quem nós acreditamos. Porém, contra quem está travada a nossa batalha?
Ai de vós, ó terra, ó mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de cólera, cheio de ira. E a Bíblia diz que o diabo veio para matar e destruir. Mas disse Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que maravilha isso! Embora o diabo tenha vindo cheio de cólera, cheio de ira, para matar, e é tanto que quando ele chegou na terra, ele se viu diante da mulher, que em profecia significa igreja. Ele perseguiu a mulher, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, contra os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé em quem? Em Jesus. E o diabo irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Por isso o diabo ira com aqueles que professam o nome de Deus. Ele age com ódio, com raiva. Ele não quer que você obedeça mandamento, que você seja obediente às leis. Por quê? O que o diabo mais quer é destruir um filho de Deus, é pegar um filho de Deus e fazer dele um dependente químico, fazer dele um usuário de drogas, fazer do filho de Deus, feito à imagem e à semelhança de Deus, uma pessoa com a sua imagem descaracterizada, destruída. Você já viu uma pessoa que é usuária de droga, que se droga, que bebe, que fica na vida noturna, que não dorme? Você já percebeu como é o rosto dessa pessoa, como ela vai se definhando? O diabo quer ver isso na vida dos filhos de Deus. Portanto, queridos, nossa batalha, eu vou aqui andar um pouquinho mais rápido, porque a Bíblia diz assim, ó, contra quem estamos travados esse conflito? Esse conflito está travado contra quem? A Bíblia diz que nós devemos revestir, leiam comigo, o que está escrito lá, revestivos de toda a armadura de quem? De Deus, para poderes permanecer firmes contra quê? Contra as ciladas do diabo. O diabo é astuto, cheio de ira, cheio de cólera, cheio de raiva, lançado à terra, ele age com a sua astúcia e diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para a gente poder permanecer firme contra as ciladas do diabo, porque ele é astuto. A Bíblia diz que o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, ele anda rugindo como o quê? Um leão, procurando, destruir a presa. Ele é traiçoeiro. Como é que o leão age na sua caçada? Ele vai, fica camuflado, até que a presa se distrai e ele então ataca. Por isso a Bíblia diz, revestivos das armaduras de Deus, para você poder resistir o diabo. E a Bíblia diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Maravilha, né? Queridos, eu digo sempre, nós não devemos brincar com o inimigo, com as coisas nocivas que o inimigo traz para nós. Porque o diabo, ele começou esse complô político contra Deus lá nos céus, foi lançado à terra, a terça parte dos anjos caíram com ele aqui, mas ele continua fazendo as mesmas coisas, as estratégias dele hoje, para que os filhos de Deus sejam convencidos das mesmas coisas. Ele então tenta convencer os filhos de Deus de que contra o governo de Deus, ele lança os filhos contra a lei de Deus, ele lança dúvida contra o caráter de Deus, ele diz que Deus não é amor, que o governo de Deus não é justo, que ele vai fazer o seu governo, fiquem do meu lado. Esse negócio de lei, mandamento, ir para a igreja, ler a Bíblia, tudo isso é bobagem. O que é isso? E então ele está fazendo com isso um grupo grande de seguidores do seu lado, porque em pecado concebeu a nossa mãe, a nossa natureza é pecaminosa, porque na carne o desejo do homem é pecar.
Por isso Paulo diz, o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não prefiro, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Fumar não faz bem, destrói a saúde, e o Ministério da Saúde adverte. Usar bebida alcoólica destrói a sua saúde, destrói o seu fígado, traz cirrose hepática e um monte de outro problema. Mas por que você bebe? Por que você bebe? Por que você usa drogas? Por quê? Porque a natureza do homem é para o mal. A carne é para o mal. Desejos da carne é para o mal, é para o pecado. E o diabo tenta nos convencer de dia e de noite sempre a vivermos uma vida em pecado. Porém, nós sabemos que numa batalha, numa guerra, tem armas. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? Vocês viram lá a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Tinha arma ou não tinha? Tem arma ou não tem? Hã? Sim ou não? Agora tem lá em Israel também, né? É contra quem mesmo? O Hamas, né? Tem arma ou não tem? Bomba, né? Hoje em dia o negócio é mais bruto, né? Mais violento. Então, meus queridos, numa guerra, tem armas. E hoje eu quero rapidamente falar sobre as 4 poderosas armas que o dragão tem. Poderosas armas com as quais ele luta contra Deus para atingir os filhos de Deus. Vamos conhecer essas armas? Sabe quais são? Aqui estão, olha. Eu queria, desculpa, tem que voltar aqui. Quais são estas armas? Elas estão aqui, olha. Leiam comigo. João 8,44. O que diz aí? João 8,44. Diz assim, olha. Leiam comigo, eu não sei ler sozinho. Fica mais bonito com vocês. Vós tendes por pai quem? O diabo. O quê? Eu não sou filho do diabo. Mas a Bíblia está dizendo assim, ó, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é pai da mentira. Então, meus queridos, uma arma poderosa é a mentira. A mentira é uma arma do dragão. Nós estamos numa guerra. Então, as armas do dragão, uma delas se apresenta como poderosa, a arma da mentira. Uma coisa que eu detesto é a mentira. Uma coisa que você talvez deteste seja a mentira. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso. Então, se ele chegar e disser e tentar te convencer de que Deus não é amor, se isso está acontecendo com você porque é Deus, a culpa é de Deus, Deus não te ama nada, e ele tentar te convencer disso, não acredite. Isso não é verdade. E o diabo é mentir. Quem falou que ele é mentiroso? A Bíblia. Ele é mentiroso, pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. Olha mais o que diz a Bíblia. Quem é que, aí aqueles que se colocam do lado do diabo, eles então praticam a mentira e praticam uma série de coisas, e Deus já disse que Ele está preparando um lugar. Ele disse assim, eu vou preparar-vos um lugar, disse Jesus, quando eu for preparar-vos um lugar, eu voltarei, vos receberei para mim mesmo, eu levarei vocês para morarem comigo nos céus. Mas a Bíblia fala de que aqueles que rejeitarem a Jesus irão para o inferno. Embora haja lendas e crendices de que o inferno é um lugar onde as pessoas vão ficar queimando toda a vida, mas a Bíblia, no Apocalipse, diz que o fogo vai durar enquanto existir matéria neste mundo. O fogo, chamado fogo eterno, não é que ele vai ficar queimando eternamente, mas as consequências serão eternas. Haverá um fim nessa guerra, vai haver um fim. Isso não vai ficar para sempre. Vai haver um fim de tudo isso. Agora, até lá, tem batalha. Tem batalha. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. A
Bíblia diz aqui, olha aqui, mas quanto aos, leiam comigo, quem é que vai para aquele lago de fogo? Mas quanto a quem? Aos medrosos, quem mais? Ei, ouvi você, quem mais? Não está dando para ler não? Os incrédulos, e quem mais? Os abomináveis, quem mais? Os homicidas, quem mais? Os adúlteros, e quem mais? Os feiticeiros, e quem mais? Idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem é que está lá? Os mentirosos. Minha gente, eu disse que a única coisa que pode tirar você do céu ontem é o quê? Lembram? É o pecado. Larga o pecado. Se você mente, para com isso. Larga isso. Essa é uma arma poderosa do dragão. A mentira. Olha aqui. Qual é a primeira arma poderosa que o dragão tem? A mentira. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Estas armas que eu vou falar aqui, todas elas Satanás usou contra Adão e Eva quando estava ali no Éden e levou Adão e Eva ao pecado. Todas elas. Eva, aliás, a serpente, ele se materializou na serpente, ele mentiu para Eva. Eu vou mostrar isso para vocês ao longo do programa. A mentira estava ali. Sabe outro momento que o diabo atacou? Porque quando Adão e Eva caíram em pecado, então Satanás prevaleceu e ele se tornou o príncipe deste mundo. Mas onde o primeiro Adão falhou, o segundo foi perfeito. Esse segundo Adão apresentado na Bíblia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando lá no jardim do Éden, aliás, quando lá no deserto da tentação, melhor dizendo, Jesus estava sendo tentado, o diabo também usou essas mesmas armas que eu vou mostrar para vocês aqui contra Jesus naquele dia, para levar Jesus ao pecado. E essas armas hoje o diabo usa para nos fazer cair em tentação e pecarmos. Uma delas é a mentira. É a mentira. Então, se o diabo disser para você que o caráter de Deus é mau, não é verdade, porque Deus é amor. Amém? Se o diabo tentar convencer você de que o governo de Deus é injusto, que tanta coisa ruim está acontecendo porque culpado é Deus, é mentira, porque o governo de Deus é justo. Os seus mandamentos são justos. Se ele tentar convencer você de que a lei de Deus não se deve cumprir, isso é bobagem e tal, é mentira, porque a lei de Deus, a Bíblia diz que a lei de Deus é santa, justa e boa. Mentira, não acredite. É mentira. O diabo é mentiroso. E ele todos os dias vai tentar levar você a cair, a fraquejar, usando este artifício. A mentira. A segunda arma poderosa, sabe quando, e aí ele usou lá no Éden. Quando Eva estava ali no jardim do Éden, passeando, por um momento ela deixou Adão e tal, e saiu ali, e aí ela viu uma serpente conversando, né, e tal, convenceu ela de que podia comer o fruto, que não fazia tal, mentiu para ela, que o fruto podia comer, Deus disse que não podia, pode sim, tal, enfim, pegou e comeu do fruto. Aí quando Deus pegou e chegou no jardim e perguntou, Eva, o que foi que aconteceu? Por quê? O que está acontecendo? Deus sabia, mas queria ouvir. Aí o que a serpente, o que Eva falou para Deus? Olha lá, Gênesis 3,13. O que ela disse para ela? A serpente me enganou. Gente, esta arma é poderosa e é muito perigosa. Muitos empregados enganando seus patrões. É ou não é? Muitos maridos enganando as suas esposas. É verdade ou não é? E esposa enganando marido também, né? Ô, meu bem, você chegou tarde hoje porque não, estava fazendo hora extra. Só não diz onde nem com quem, né?
Engano. Minha gente, a serpente me enganou. Esta é uma arma poderosa. E o diabo usa isso contra nós. Por exemplo, olha uma coisa. O diabo tenta nos convencer de que coisas nocivas são boas. Vocês já ouviram? No passado tinha uma propaganda da caninha 51, né? Do cunhaque de Alcatrão, São João da Barra. Aí tinha lá um casamento, e o vigário lá para fazer o casamento, entrava lá um coroa, né? bem fraquinho com a jovem, né? E aí o vigário diz, não, eu não vou fazer esse casamento, não, até porque é um julgo desigual, né? Tal. Aí o noivo, né? Diz assim, não, seu vigário, pode fazer, porque eu sou adepto do cunhaque São João da Barra. Ou seja, era uma propaganda, isso há muito tempo atrás, acho que os mais jovens não se lembram, mas é que atribuía virilidade à bebida alcoólica, como se a bebida alcoólica produzisse virilidade ao homem, enganando o homem. Irmãos, o engano é uma arma tão terrível e ela está infiltrada em nosso meio, em todos os lugares. E o diabo também tentou enganar. Eva enganou. Aliás, o diabo enganou Eva. Disse para ela que aquele fruto não fazia mal, podia comer e tal. Eu como, não morro, né? Falando com Eva, você pode... Você está entendendo? O engano é uma arma poderosa que o diabo tem. Essa é a segunda arma que o diabo tem contra nós hoje. Mas a Bíblia fala de mais uma. Essa daqui é poderosa. A Bíblia diz assim, ó, leiam comigo. Quando o dragão se viu precipitado para a terra, o que ele fez com a mulher? Em Apocalipse 12, 13 e 14. O que ele fez com a mulher? Ele perseguiu a mulher que dera à luz a um filho. Perseguição. Então eu vou dizer uma coisa para vocês esta noite, olha, preste atenção. O diabo não quer que você estude a Bíblia. Não quer. Ele vai fazer de tudo para tirar você do programa, do estudo da palavra de Deus. De tudo. E parece que quando você quer fazer o ano bíblico, fica mais difícil. Você quer fazer o culto, parece que alguma coisa atrapalha. Você quer ir para a igreja, parece que alguma coisa dá errado para você não vir. Parece que tudo fica difícil. Entendeu? Então o diabo quer, de uma maneira ou de outra, tirar você do contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. E uma coisa é certa, quando você começa a estudar a Bíblia, e eu fiz um programa de conferências, foram 30 noites, e eu me lembro que uma senhora que sempre vinha ao programa, um dia, ela chegou tarde ao programa. E eu disse para ela, mas o que aconteceu? Por que a senhora chegou tarde ao programa hoje? Ela disse, olha pastor, aconteceu uma coisa incrível. Meu marido nunca fazia questão, hoje esse homem me empurrinhou, me atrapalhou, ele me atrapalhou, eu só vim pela graça de Deus. E cheguei atrasado. A Bíblia diz que os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Muitas das vezes o diabo usa pessoas de casa, amigos, do trabalho, da escola, para de alguma maneira tentar tirar a gente, perseguir, impedir de que a gente siga a Deus, de que a gente sirva a Deus, de que a gente estude a Bíblia. Então eu vou dizer para você, o diabo vai fazer de tudo para tirar você do programa, para arranjar uma desculpa, para você não vir, para você se desanimar. Não desista. Ontem eu gostei muito do seu testemunho, tá? O diabo faz de tudo para tirar a gente do caminho de Deus, mas você está firme. Está firme. Está livre para servir ao Senhor. E Ele vai abrir portas para você, para o seu sustento, para a sua família. Fica firme. Deus está com você. O diabo perseguiu a mulher, perseguiu a igreja, a mulher igreja, perseguiu Maria quando ela estava para dar à luz, através de Herodes, para matar o menino Jesus, perseguiu. O diabo faz isso. Ele não quer que você adore a Deus, ele não quer que você seja chamado de filho de Deus. Então, meus queridos,
A Bíblia diz que a quarta e última arma que nós queremos considerar nesta noite é essa aqui, olha. Leiam comigo. 1 Coríntios 11, versículo 3, diz assim, ó, leiam comigo. Mas temo que assim como a serpente fez o quê? Enganou a Eva e com sua o quê? Astúcia. Assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade da pureza que há em Cristo Jesus. Então uma pessoa às vezes ali está seguindo a palavra, procurando obedecer a Deus, na sua simplicidade, o diabo chega com a sua astúcia, com o seu engano, astúcia, e tenta perverter o coração e a vida daquela pessoa, desviando a pessoa de um propósito, que é o de servir e ser fiel a Deus. Ele é astuto. E vocês conheceram, né? Aquele, é um humor, né? Não contavam com minha astúcia. Quem falava assim? Lembram quem era mesmo? Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia. O que ele fazia? Na realidade, ele armava uma situação para o Kiko, né, sei lá, cair no enredo dele, sabe? Ele criava uma situação, aí depois ele dava uma risada. Não contava com minha astúcia. O que é astúcia? A astúcia é o ato traquino de fazer uma pessoa cair em uma cilada. É isso. A astúcia é uma atitude de traquinagem que uma pessoa ou um ser usa para levar a outra a cair numa cilada, num enredo, numa cilada. Isso é astúcia. O diabo foi astuto com Eva. Ele se materializou numa serpente. Ele falou, uma serpente falante, coisa que não tinha. A serpente falava. Ela comia do fruto. Eu fico pensando que ali naquele diálogo, ela até falou assim, o que Deus falou mesmo com você? Não é para você comer desse fruto, é isso? Não, para comer das árvores. Não, Deus falou que eu posso comer de todas as árvores, exceto essa. É mentira. Está vendo como eu estou comendo? O que Deus falou que se comesse? Se comesse vai morrer. Morre nada, boba. Aqui, eu estou comendo, olha. Eu era mobral, não sabia ler, não sabia falar, agora eu estou comendo, olha, atribuindo vida. Agora, entendeu? Eu fico pensando, isso não está escrito na Bíblia não, tá? Não é assim. Eu estou deduzindo. Como ela agiu com astúcia e jogou o fruto e de repente Eva estava com o fruto na mão. E de repente estava comendo o fruto. E aí, se fosse o Chapolin Colorado, dizia assim, não contava com a minha astúcia. Caiu, comeu. E o pior de tudo, Eva, usada agora, levou do fruto para Adão, e Adão também comeu. E o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. E todos carecem da glória, da graça maravilhosa de nosso bom Deus. Por isso, meus queridos, essa arma poderosa chamada astúcia, nós precisamos neutralizar essa arma. Amanhã à noite você não pode ficar doente de novo, não pode morrer, viu? Se a morte chegar, bater, opa, hoje não posso. A doença, não, de jeito nenhum. Agora não, essa semana não, né? Você precisa vir ao programa. Amanhã nós queremos falar sobre como a gente consegue neutralizar essas armas. Porque nós estamos em guerra, nós estamos no conflito aberto entre o bem e o mal. A forma de você neutralizar estas armas é usando as armas do Cordeiro de Deus. E amanhã a gente vai ver exatamente sobre estas armas, como a gente pode utilizar-se delas, como a gente pode se valer delas, como a gente vai poder vencer a astúcia, a mentira, o engano e a perseguição.
E a Bíblia diz assim: resisti o diabo, revesti-vos das armaduras de Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Por isso, essas armas, quais são elas? Mentira. Qual outra? Engano, perseguição e astúcia. Essas 4 armas, gravem isso, memorizem isso. Essas 4 armas foi o que o diabo usou, essas 4 armas, para levar Adão e Eva ao pecado. Estas mesmas armas o diabo usou no deserto da tentação para fazer com que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo caísse em pecado. Vocês se lembram lá? Mandou, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, entendeu? E Jesus com a Bíblia venceu. Depois, se tu és, pula-te daí abaixo, que está escrito, usou inclusive a Bíblia, porque os teus anjos ordenarão a teu respeito para que te guarde, está escrito lá no... Entendeu? Então ele usou as mesmas armas para levar o nosso Senhor Jesus a cair em pecado. Mas onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, Jesus Cristo, foi perfeito. Ele venceu o diabo. E a vitória de Cristo é a nossa vitória. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas armas poderosas do inimigo são sim, mas apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57, mas a graça, leiam comigo irmãos, mas graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória, por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Isso aí, firma teus pés. Firma os teus pés na rocha, Cristo, para você não vacilar, para você não cair em tentação. Foi Jesus, irmãos. Foi Jesus. Não fosse por Jesus, estávamos todos perdidos, mas foi por Jesus. É através dele e por ele. Porque sem Jesus não somos nada. Lembrando que nós somos impotentes. O diabo é potente. Mas Deus é onipotente. Louvado seja o Senhor. Foi Jesus. Nós vamos cantar desse amor, graça, maravilha de nosso Senhor, na conclusão do tema de hoje. Foi Jesus. Foi Jesus. Pode soltar. De oportunidades sem fim. Do amanhecer ao anoitecer,
você escolhe por onde andar. Existem trajetos que te levam a lugares incríveis, lugares comuns e também a lugar nenhum. Mas só uma estrada, e somente essa te leva ao único lugar onde você deve estar. Vem, eu sou o caminho. Bêbadas, dependentes químicos, que foram transformados por Jesus. Eu conheci homens violentos que maltratavam as esposas, que foram transformados por Jesus, se tornaram homens bons. Eu conheci mulheres difíceis, de um temperamento tão difícil, mas que foram moldados por Jesus. Filhos rebeldes que também foram moldados por Jesus, transformados. Há poder no sangue de Jesus. Então nunca desista, nunca ceda às tentações de Satanás. Se ele tentar mentir para você, dizendo que o caráter de Deus é mau, é mentira. Se ele tentar dizer para você e convencer você de que o governo de Deus é injusto, é mentira.
se ele também tentar convencer você de que a lei de Deus não precisa guardar, não precisa cumprir mandamentos, igreja é bobagem, que orar é bobagem, ler a Bíblia é bobagem, não é verdade. Ele é mentiroso. Segura firme na mão de Deus, não vacile os pés, não dê bobeira. Lembre que você é impotente, o diabo é potente. Se você der bobeira, ele vai te nocautear. Segura na mão de Deus, seja firme. Resistir o diabo, resista o diabo e ele fugirá de vós. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite. Mais uma vez, podemos abrir a tua palavra e podemos extrair dela o conhecimento, as verdades que nelas, que na tua palavra estão contidas, as verdades de vida e salvação para nós, a alerta divina a nós dada, para que nós possamos estar firmes no dia glorioso da tua volta a esta terra, nós possamos ser encontrados fiéis. Não permitas, ó Pai, que Satanás tenha poder sobre nós, sobre nenhum dos teus filhos aqui nesta noite. Nós oramos em favor das famílias aqui. Se houver alguém aqui precisando de uma grande vitória, porque se tornou dependente, porque perdeu o emprego, porque está doente, porque está passando por uma prova, e Satanás está tentando convencer as pessoas, convencer você de que isso não é de que Deus não é bom, de que o governo de Deus é injusto, que o caráter de Deus é mau. Pai, ajuda-nos, manda uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que o diabo não tenha poder sobre nós. Então, agora nós vamos sair daqui, despeça-nos com a tua paz. Amanhã, traga-nos novamente para mais um programa. Nós queremos nos encontrar todos aqui novamente, termos mais um encontro com o Senhor. Nós queremos mais uma vez sermos tocados pelo teu Espírito. Nós queremos te agradecer pelas pessoas que vieram, nossos amigos, amigos de nossos irmãos, que também aceitaram o convite e vieram congregar hoje, adorar ao Senhor, que as pessoas saiam daqui felizes e que possam sentir o desejo de voltar amanhã. Nosso muito obrigado pelas tuas bênçãos e por tua presença. Despeça-nos com a tua paz. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, lembrando, a vida é uma jornada de oportunidades sem fim. Do amanhecer ao anoitecer, você escolhe por onde andar. Existem trajetos que te levam a lugares incríveis, lugares comuns e também a lugar nenhum. Mas só uma estrada, e somente essa te leva ao único lugar onde você deve estar. Vem, eu sou o caminho.